Aqui um problema de uma cunha aqui, né? Com esses ângulos aqui de 90 graus, 40 e 50, né? Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Tem um bloco de 8 quilos, um bloco de 10 quilos, nessas faces, como está mostrado. Não há atrito entre o bloco e essa cunha aqui, tá? Aqui também não tem atrito, certo? Aqui nessa passagem. Então, é para encontrar a aceleração dos blocos, certo? Se esse fio pudesse esticar, certo? Então poderia acontecer, por exemplo, desse bloco aqui descer e o fio esticar aqui sem que esse subisse, tá? Não está dito na figura, mas é para considerar que o fio é inextensível. Eu comentei isso aqui detalhadamente, né, quando fiz a solução da máquina de Atwood. Você dê uma olhada lá no vídeo, certo? Então, o que que implica esse fato do fio ser inextensível? Implica que o tanto que esse aqui desceu, caso ele desça, né, vai ser o tanto que esse aqui sobe. Veja que não dá para a gente saber qual que sobe, qual que desce, porque tem ângulos diferentes aqui. A gente vai ter que resolver o problema aí, sem saber para onde vai, qual é a aceleração. Se a aceleração é para um lado ou para o outro, certo? Então, tudo bem, né? Mas a gente sabe que o tanto que esse aqui, digamos, se esse aqui desce, esse aqui sobe, o mesmo tanto. Então, eles vão ter os mesmos deslocamentos em módulo, portanto, a mesma velocidade em módulo, portanto, a mesma aceleração em módulo. Ok? Então, vamos usar isso. Por isso que ele fala aqui, encontre a aceleração dos blocos. É o módulo da aceleração, certo? Que vai ser o mesmo para os dois blocos. E a tensão na corda. Nós também argumentamos lá, né, de que a tensão aqui nos nas duas extremidades da corda vai ter o mesmo módulo, de um lado e do outro. Isso a gente usa que o fio não tem massa. Não foi dito aí, acho que faltou informação no enunciado sobre essas simplificações. O fio é sem massa, certo? Então a gente pode usar que embora as trações sejam diferentes, porque uma é sobre o corpo, a outra é sobre o outro, tem ângulos diferentes, etc, né? Mas elas têm o mesmo módulo por conta desses argumentos que eu também usei lá, né? Que eu discuti lá na solução da máquina de Atwood. Então aqui, como sempre, né? É até enfadonho aí, repetitivo. A gente vai separar os blocos. Teremos aqui uma questão de escolha de eixos, certo? Escolha de eixos. Eu também comentei no outro vídeo que a gente pode escolher eixos independentes para um corpo e para o outro, desde que a gente seja consistente com os sentidos adotados, certo? Então aqui eu vou usar uma outra cor, vermelha, para colocar os eixos que eu vou considerar. Aqui, ó, eu vou considerar essa direção aqui, vou chamar de direção X para o bloco de 8 quilos, e aqui a direção, são eixos perpendiculares, né? Uma direção aqui normal à superfície de contato, eu vou chamar de Y. Aqui, eu vou chamar de X essa direção aqui desse movimento desse outro bloco. Você veja que a escolha é completamente diferente, mas eu tenho que ser consistente com a escolha de cada um, né? E tomar cuidado com a amarração dos sinais. Já vou mostrar aqui. Por que eu orientei para baixo, né? Então é justamente isso. Deixa eu só colocar aqui esse eixo perpendicular aqui para análise do corpo de massa de 10 quilos. Massa 10 quilos. Veja, eu estou considerando positivo sempre se o sistema se mover assim, né? Então, ó, positivo é quando esse bloco tá acelerado para cima. E aí, portanto, consistentemente, esse aqui vai estar orientado para baixo, vai estar acelerado para baixo. Para baixo que eu falo aqui no meu eixo X aqui que eu estou usando, certo? Aqui nessa escolha que eu fiz, tá bom? Então isso é importante. Se eu orientasse esse eixo X aqui para cima, então eu teria que cuidar com muito detalhe, com muito cuidado, né, da escolha dos sinais das acelerações que vão entrar na segunda lei de Newton lá, que a gente já vai ver. Vamos ver aqui. Colocar as forças. Então, quem atua sobre esse corpo de massa 8 quilos? Então, é a Terra, que exerce uma força vertical e para baixo, vou chamar de P1 aqui, vou chamar esse de bloco 1, tá? Bloco 1 e o bloco 2. Então, o P1 aqui é a força que a Terra exerce sobre o bloco 1. O módulo de P1
vai ser igual a 9,8 vezes, é o contrário, né? M vezes G, para seguir a ordem. A massa é 8 quilos, vezes 9,8, que é G. Então faz a continha aí, depois a gente coloca aqui. Bom, quem mais atua sobre esse corpo? A tração, né? O fio, na verdade, o fio exerce uma força aqui, que eu não conheço, vou chamar de T1, certo? E também a superfície aqui. Como não tem atrito, essa força da superfície ela será normal, ela será toda normal, não terá componente de atrito aqui. Então, vou chamar isso aqui de N1. Lembrando que N1 é a força que a superfície exerce sobre o corpo. Beleza. Veja, essas são as forças. A gente vai ter que decompor, né? Nós sabemos que na direção Y não há força resultante, porque esse bloco, à medida que ele vai subindo aqui, né, ou descendo, ele não altera a sua coordenada Y. Então, ele mantém a coordenada Y constante. Isso é uma situação sem aceleração nenhuma, né? Certo? É um equilíbrio na direção Y. Ele não afunda nem se afasta aqui da superfície. Então, essas forças elas são tais que na direção Y elas se anulam. Vejam que esse T1 aqui, ele é na direção X, não tem nenhuma componente na direção Y. Então, vamos colocar aqui, segunda lei para M1, certo? Aí eu vou botar aqui, direção Y. Direção Y. Nós teremos o quê? Teremos a normal 1, o módulo dela, certo? Positivo, né, na direção Y, menos, porque o peso, vamos decompor o peso P1, vou botar aqui, o peso P1 está aqui, eu vou decompor, vou usar outra cor aqui para decompor, o P1, ele tem uma componente aqui para cá, né, ó, e uma componente para cá. Essa componente que eu vou chamar de PY, porque na direção que eu chamei de Y, ela vai anular a normal, certo? É o que eu vou botar aqui. E a outra componente, aqui, PX, ela vai rivalizar ali com a tração, na direção X. Então, teremos na direção Y, N1 menos PY igual a zero, porque isso seria igual a massa vezes a aceleração Y. Vamos botar aqui, igual a massa 1 vezes a aceleração Y do corpo 1. Isso é zero, porque ele não tem aceleração em Y. Portanto, N1 igual a PY. E esse PY, se você tem que argumentar aqui que esse PY, né, ele vai ser o módulo de PY, que vai ser o módulo de P1. Esse aqui seria um P1Y, né? P1Y, por causa do corpo 1. Então, vai ser igual a M1G vezes o cosseno de 40 graus. O cosseno de 40 graus. Certo? Não vou botar valores aqui, não. Só encaminhar a resolução da questão. Vamos ver agora na direção X. Tá? Ainda para o corpo 1. Vou botar aqui embaixo. Direção X. Que vai ser uma direção mais interessante. Então, como é que vai ficar? Positivo para lá. Então, vai ficar a tração 1. Tração 1. Vou botar assim em módulo. Né? Menos o PX. O módulo de PX, que vai ser para trás, né? Como a gente viu. Isso vai ser igual. Deixa eu recuperar aqui o diagramazinho, né, do PX aqui, ó. Ele vai ser no sentido contrário, por isso menos. Então, considerando esse PX como sendo positivo, tá? Isso vai ser igual, então, a massa 1 vezes a aceleração do corpo 1 na direção X. Pronto, nós temos essa relação aqui. Tá? Agora, já vai fazer a mesma coisa para o corpo 2. Para o corpo 2. Então, eu vou arrastar esse corpo 2 para cá. Eita, que ele veio com os eixos. A gente não deve colocar os eixos. Deixa eu ver se eu consigo trazer só. Não, tudo bem. Eu vou tentar aqui
Vou botar de volta lá. Pronto. Então, agora para o corpo 2. É importante que a gente seja organizado aqui, certo? Na hora de resolver os problemas. Essa argumentação, essa sequência de passos, ela é fundamental, né? Então, quem atua? A Terra, P2 aqui. Estamos tudo muito parecido, né? Só tem um para um lado, outro para o outro, o ângulo é diferente, mas vamos lá. Nós vamos ter aqui uma componente normal sobre o corpo 2, feito pela superfície. De novo, não há atrito. Então, essa é a força da superfície. Teremos uma força de tração, T2, para cá, e acabou. E, de novo, nós teremos que separar nas direções. Na direção Y, nós teremos simplesmente que a normal desse corpo 2 menos o P2Y vai ser igual a zero. Daqui a gente obtém que a normal 2 vai ser igual a M2G cosseno de 50 graus. É importante não errar aqui o cosseno com seno. A gente não vai usar para nada, na verdade, essa normal, porque não tem atrito. Se tivesse atrito, a gente usaria essa expressão para normal, esse valor para normal, para a gente calcular a força de atrito estático máxima e a força de atrito cinético, né, que envolvem a normal, certo? Então, atenção aí quando tiver um problema assim com atrito, tá? E agora na direção X, nós teremos o quê? Teremos, eu vou botar essa direção X, acho que aqui embaixo, para ficar parecido com o outro. Então aqui, essa aqui é do corpo 1, agora aqui corpo 2 ainda, direção X, né? Então nós teremos, olha a convenção lá, então teremos agora, olha só, P2X vai estar para cá, certo? Esse P2 tem uma componente aqui que vai anular a normal e uma componente aqui, ó, no sentido positivo, que vai ser contrária à força de tração. Então vai ficar P2x menos a tração 2 igual a massa 2 vezes a aceleração do corpo 2 na direção x. Eu vou usar agora as hipóteses simplificadoras da gente. Eu vou usar aqui T1 igual a T2. E vou usar aqui A1x igual a A2x, que eu vou chamar simplesmente de A. Certo? Já expliquei por que a gente pode usar isso. Tá? Em geral, até não vale. Mas com as hipóteses que a gente considerou, isso vale. Então, essas equações elas vão virar simplesmente o seguinte, né? Então, juntando essa aqui, pegar aqui, juntando essa aqui com essa aqui, certo? Não faça isso na prova, tá? Aqui para mim é mais complicado, você passa uma coisa embaixo da outra organizadinho. Nós teremos T é igual a P1x, tá? Vou organizar isso aqui. T é igual a P1x, então P1x vai ser M1G seno de 40 graus mais M1A. E aí, portanto, dessa outra aqui, nós vamos ter que P2x, que é M2G seno de 50 graus, menos T, que T2 é T1, que eu vou chamar de T. Então vai ficar menos T é isso aqui. Então vai ficar menos M1G seno de 40 graus mais M1A dentro do parênteses, né? Isso vai ser igual aqui, ó, P2x menos T, igual a M2A. M2A. Então, daqui a gente vai poder isolar o A. A aceleração é igual a... Vocês vão fazer a conta aí. Porque a gente vai ter o 150, né? Pega na calculadora. As massas foram dadas. G usa o valor... Eu acho que é para usar G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a gente obtém, então, o valor de A. E se tiver a expressão de A, joga aqui.
a gente obtém o T. Ok? Então, essa é a solução desse problema. Percebe a importância da escolha dos eixos de maneira consistente, né? Se eu tivesse invertido aqui esse eixo colocado para cima, para esse corpo 2, então eu não poderia dizer que a aceleração desse é igual à aceleração desse, porque se um é positivo, o outro seria negativo. Tá? Então, é importante a consistência. E uma outra coisa, a gente não pode dizer, a gente não pode garantir, por exemplo, qual é o sinal da aceleração? Tem que fazer a conta, a gente não sabe se é positivo ou negativo. Ah, o M2 é maior, então a tendência é que esse aqui prevaleça em relação a esse aqui, ó, tem uma diferença aqui. Aí a aceleração ficaria positiva. Mas cuidado, tem um seno aqui, né? Então, tem que ver quem é, quem é que vai prevalecer aí, tá certo? Agora, como uma última coisa, digamos que a aceleração seja nesse sentido que eu coloquei aqui, né? Então, a aceleração desse corpo 8 é no sentido positivo aqui, subindo, e do corpo 10 seria descendo aqui. Isso não quer dizer que esse sistema vai estar se movendo assim, porque alguém poderia ter inicialmente dado um empurrão no sentido contrário, tá certo? E aí o sistema, ele continua sendo acelerado no sentido analisado, no sentido ali que eu comentei, no sentido positivo aí, mesmo que inicialmente as velocidades sejam coloquem o movimento contrário, certo? Pela ação de uma força externa inicial que parou de atuar e depois que parou de atuar, toda a análise que a gente fez está correta aqui, as acelerações então vão satisfazer essas relações que a gente obteve, mas não confunda a aceleração com o sentido do movimento. Quem dá o sentido do movimento é a velocidade. Nós já conhecemos bastante isso, desde a cinemática unidimensional, né? Por causa da bolinha, que ela sobe, por exemplo, na vertical, sobe e desce sob a ação da gravidade. A aceleração é o tempo todo para baixo, mas ela, não é por causa disso que ela não vai poder subir. Se alguém jogar ela para cima, ela vai estar subindo mesmo que a mão não esteja atuando mais. Então não confunda a velocidade com a aceleração. Isso é particularmente importante quando tiver atrito, porque a gente volta lá na análise daquele problema lá do trenó, da criança do trenó, que eu faço uma discussão detalhada da importância do sentido do atrito. O atrito cinético, no caso, né, ele, você tem que ver lá qual é o movimento, a tendência de movimento, ou o próprio movimento entre as superfícies para saber para onde é a força. Então vai ter a ver com o sentido do movimento, certo? Então é como se assim, na ida o atrito para um lado, na volta vai ser para o outro. No caso, se houvesse atrito aqui entre essas superfícies, tá certo? Claro que aí as equações mudariam porque teria que levar em conta essa força de atrito cinético. Beleza? Então, vamos embora.